Não, o que acontece? O nosso organismo, ele tem uma forma de desordens, né? A gente gera as desordens devido ao estresse, à má alimentação, os maus hábitos de um modo geral. E com a nutrição ortomolecular, a gente consegue normalizar, neutralizar muitos agentes que são causadores, agentes tóxicos, né, para o nosso organismo. Então, a gente consegue ficar ali num nível otimizado em relação à parte de vitaminas, minerais, a parte hormonal, embora que nutricionista não prescreve hormônios, né, deixar isso claro. Mas a gente consegue ter uma melhora dos hormônios com a melhora da qualidade de vida. Então, a gente tende a achar o equilíbrio, né, de cada indivíduo, de acordo com a rotina, que a gente também tem que levar em consideração, porque não adianta a gente só querer suplementar buscando a otimização desse indivíduo se ele não tem bons hábitos. Bons hábitos no sentido de sedentarismo, talvez? Sedentarismo, alimentação, bom sono, controle do estresse, é muito importante, né? Se tem alguma patologia, a gente precisa buscar as causas dessa patologia. Então, por exemplo, um paciente que ele tem ansiedade, dificilmente ele vai conseguir manter uma qualidade alimentar a longo prazo. Então, ele precisa tratar essa ansiedade, né? Então, como é que ele vai buscar tratar essa ansiedade? É com terapia. Tem outras formas também de tratar a ansiedade, né? Exercício, uma meditação. Então, ele precisa trabalhar em prol também. Você acha não que é só alimentação alimentos, de uma forma isolada. Você acha que os alimentos, eles são redutores, importantes redutores de estresse, por exemplo, ansiedade? Com certeza. Porque às vezes a gente pensa assim, o cara tá ansioso, mas tá sedentário, e aí eu não vou passar uma dieta muito restritiva, porque ele vai furar a dieta, porque ele vai ficar ansioso, ele vai atacar a geladeira. Mas aí a gente pensa assim, não, mas aí então ele tem que ir no psiquiatra para tomar um redutor de ansiedade. Mas tudo é psiquiatra? Não. Bora lá. Vamos lá. Um paciente, quando ele vem com algum transtorno, né? Por exemplo, o transtorno de ansiedade, o que a gente busca? A gente precisa entender como é que é a alimentação dele, como é que é a rotina alimentar dele, o que levou, o que causou essa ansiedade. Quando a gente descobre a causa da ansiedade, e geralmente ela vem vinculada com maus hábitos alimentares, porque ele tem um descontrole e ele acaba comendo alimentos inadequados, né? Ali na hora do boom da ansiedade, ele vai em busca do que dá prazer, né? E quando ele vai em busca do que dá prazer, geralmente são alimentos que não têm valor nutricional agregado, que são industrializados, processados, principalmente doces, né? Eu acho que é o maior vilão aí de quem sofre com a ansiedade. Então, quando ele começa a entender o que ele realmente tem e o que ele come em prol disso, ele precisa buscar o quê? O que eu preciso fazer para minimizar essa questão da ansiedade? Porque comer não vai resolver, né? Então, ele precisa tirar o foco do alimento. Então, e outra coisa, geralmente os pacientes que são ansiosos, a grande maioria é sedentário. E o exercício ele tem um poder imenso no controle da ansiedade. Em que sentido que você percebe assim? Porque eu acho que o nutricionista ele tem um papel de dizer assim, olha, não adianta eu te passar só essa dieta aqui. Você tem que mudar isso. Porque às vezes tem paciente que é teimoso. Acho que a grande maioria dos pacientes são um pouco teimosos, será? Não é que são teimosos, é porque acontece. Todo mundo quer ir em busca de um resultado muito rápido, né? Algo muito transformador. E não entende que a única chave é a reeducação alimentar. Seja seguida de uma restrição alimentar ou não. Só que o que muitas pessoas não entendem é que o fato de você simplesmente só se alimentar de uma forma saudável não quer dizer que você vai emagrecer. Então, muitas pessoas chegam assim, eu quero emagrecer, eu tenho ansiedade, eu tenho depressão. Aí a pergunta é, você faz tratamento, você faz acompanhamento para controle disso? Porque senão é a primeira coisa que tem que fazer, né? Fez isso, aí a gente passa para alimentação. E eu sempre deixo a escolha do paciente. Por quê? Se eu imponho o que ele realmente precisa naquele momento, muitas das vezes ele não faz, ele desiste. Às vezes ele não vai nem enxergar que aquilo que você está fazendo. Exatamente. Então, o que eu busco fazer? Eu tento, em todos os pacientes que têm a questão da ansiedade envolvida, eu tento fazer a vontade dele, que é buscar o emagrecimento com déficit calórico, mas eu também... Eu preciso introduzir esse paciente a hábitos saudáveis. É onde eu faço uma alimentação mais limpa, que é mais voltada para a reeducação alimentar. Entendi. Legal. E com relação à ortomolecular, tem algum tipo de restrição, assim, que uma contraindicação, alguma coisa nesse sentido ou não? Não tem contraindicação. Na verdade, a ortomolecular, a gente trata ela... Então, o paciente chega para mim,
A gente avalia tanto a parte da alimentação, como é que é a alimentação desse indivíduo, há quanto tempo ele mantém esses hábitos, né? A gente busca quais são os nutrientes que ele consegue ingerir através de uma alimentação saudável e a gente pede exames de sangue, se necessários, para avaliar como é que estão os níveis, né, de vitaminas, minerais e hormônios. Feito isso, a gente pode tratar tanto com a alimentação associada à suplementação. Eu nunca trato a suplementação de forma isolada. Então, se é um paciente que não tem bons hábitos alimentares, o fato dele fazer uso de suplemento não vai resolver, né? Ele vai minimizar o problema, mas de fato ele não vai conseguir chegar a um nível otimizado em relação às vitaminas, minerais e à parte hormonal.